Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Joari Souza, idealizador do projeto Personal Pharma, e a gente lançou uma série falando sobre tratamento farmacológico, terapêutica da dor. E a gente está aqui no segundo vídeo falando um pouquinho mais sobre o uso de AINES, de anti-inflamatórios não esteroidais, no tratamento farmacológico da dor. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre este tipo de tratamento voltado à analgesia do paciente no controle da dor. Principalmente a terapêutica da dor especificamente, que é o tema geral dessa série que a gente está lançando, que nós vamos lançar mais alguns vídeos aí falando sobre esse processo da terapêutica da dor. Nesse segundo vídeo aqui a gente vai falar sobre o tratamento com o uso de analgésicos não opioides, analgésicos não narcóticos, né? A família dos analgésicos do grupo dos AINES. Então a gente vai dar uma ênfase neles, depois a gente vai falar em outros vídeos dos outros tipos de analgésicos e dos adjuvantes também farmacológicos no tratamento da dor. Primeiro a gente está mostrando aqui novamente uma escala de analgesia, começando lá no tratamento da dor fraca com analgésicos não opioides, que é o foco desse vídeo hoje, né? E se necessário, adjuvantes, que a gente vai mostrar depois, mais pra frente, nos próximos vídeos, quais são esses adjuvantes farmacológicos, essas drogas que são auxiliares na redução da dor. Mas você pode perceber o seguinte, sempre a utilização de analgésicos não opioides, né? Eles entram principalmente na dor fraca e no tratamento da dor moderada. No tratamento da dor moderada, ele entra potencializando o efeito dos analgésicos opioides. Então você pode observar aqui, ó, vou colocar uma setinha para a gente poder apontar melhor aqui o que eu estou falando. Na dor fraca, a opção terapêutica analgésico não opioide, que são analgésicos que a gente vai falar hoje, associado a adjuvantes se necessários, né? Adjuvante a gente vai falar um pouquinho lá na frente nos próximos vídeos. E na dor moderada, entre os analgésicos opioides, analgésicos narcóticos fracos e os analgésicos não opioides, se necessário, para dar apoio para esses analgésicos opioides. Normalmente você associa para você potencializar o efeito da analgesia e reduzir a necessidade do uso de opioide. Na dor forte também entra o mesmo esquema, a diferença é que vai entrar analgésicos opioides fortes associados a analgésicos não opioides e adjuvantes. Nesse caso também potencializa o efeito dos analgésicos opioides, o uso de analgésicos não opioides. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre eles. O uso de AINES, o uso de analgésicos não opioides no tratamento da dor. A gente tem várias opções terapêuticas aqui, eu vou mostrar algumas delas para vocês, e as principais, as mais importantes e as mais interessantes também. Na dor fraca, na dor moderada, principalmente na dor fraca, essa propriedade analgésica desses anti-inflamatórios é excelente, tem uma eficácia muito boa. Como é que eles funcionam? Especificamente, eles fazem uma inibição da COX, que é uma enzima envolvida no processo inflamatório, responsável pela formação de prostaglandinas. A gente lembra sempre que as prostaglandinas elas não são responsáveis por causar dor, mas elas sensibilizam o tecido e elas promovem outras alterações. Então elas facilitam a transmissão desse processo da dor e o disparo desse neurônio de dor e, consequentemente, o uso de analgésicos da família dos AINES faz com que a gente tenha um bloqueio da síntese dessas prostaglandinas, reduzindo a transmissão da dor, reduzindo esse processo de sinalização do sistema nervoso central da dor, controlando assim a dor desse paciente ou melhorando o quadro clínico de dor desse indivíduo. De que eu estou falando? Eu estou falando principalmente dos analgésicos não opioides utilizados na dor fraca, na dor moderada, na dor forte, mas principalmente na dor fraca como opção terapêutica principal. A gente tem aí o ácido acetilsalicílico, a dipirona, o ibuprofeno e o paracetamol. E vou acrescentar mais um aqui que não está nessa lista, que é o cetoprofeno. Especificamente, a gente falando sobre eles, eu vou dar destaque para o ibuprofeno e o paracetamol, porque tem algumas vantagens em relação a benefícios comparados a outros analgésicos que são da mesma família, mas que tem mais efeitos adversos. Então a gente tem alguns probleminhas com a dipirona, que são efeitos adversos que podem ser relativamente graves, pode causar dano para esse paciente, eu vou mostrar isso daqui a pouco. E a gente tem alguns outros problemas com ácido acetilsalicílico também, que pode trazer alguns efeitos adversos que não são tão legais. Então o ibuprofeno, o paracetamol e o próprio cetoprofeno, eles entrariam com opções terapêuticas mais interessantes. Nesse quadro você consegue enxergar as concentrações, né, que você pode utilizar desses fármacos especificamente. Vamos olhar, a droga de escolha. A nossa primeira opção terapêutica aqui, sempre na dor fraca, na dor que não precisa de utilização de opioides, é o paracetamol. É o agente de primeira escolha, é o agente mais seguro, com uma faixa terapêutica boa, com uma segurança terapêutica muito grande e uma eficácia também muito boa. Ele serve muito bem para dores leves a moderadas, tanto dores agudas como crônicas, tá? Que envolvem ou não reação inflamatória periférica. Como a ação do paracetamol, da dipirona, do próprio ibuprofeno é uma ação mais central, a nível do sistema nervoso central, causando esse bloqueio da ação da COX e da própria produção de prostaglandinas,
mas ele auxilia muito na redução dessa dor, principalmente na dor leve ou moderada, tanto aguda como crônica. Ele mostra uma eficácia muito boa, vou mostrar alguns estudos aí sobre isso, melhorando o perfil e também com um perfil de segurança muito grande, com poucos efeitos adversos, com pouco risco de lesões ou de intoxicações em relação ao próprio paracetamol. Para mostrar para vocês como ele é eficaz, olha, aqui a gente tem a eficácia na dor pós-operatória. Foi feito um estudo com 51 ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, bem organizados, bem feitos, atingindo aí em torno de 5.762 pacientes adultos, e eles avaliaram a eficácia de uma dose oral única de paracetamol para o tratamento de dores agudas, pós-operatórias, moderadas a intensas, tá? Metade dos pacientes tratados alcançou pelo menos 50% de alívio da dor de 4 a 6 horas em comparação ao placebo. O placebo só foi 20% dos pacientes que tiveram uma redução da dor. Então você demonstra aqui claramente uma eficácia muito boa do paracetamol numa dor pós-operatória, de mais de 5.000 pacientes, reduzindo praticamente 50% dos pacientes a dor desses indivíduos. Em 4 a 6 horas houve alívio da dor. Então o paracetamol tem uma eficácia, a nossa droga de primeira escolha, com uma margem de segurança, com efeitos colaterais, efeitos adversos bastante pequenos. Então isso é um benefício muito grande do uso do paracetamol. Vamos considerar aqui em doses, tá? Doses de até 4 gramas por dia, essa é a dose máxima. Então poderia estar utilizando aí normalmente, terapeuticamente, 500 miligramas em 6 horas, vai atingir aí 2 gramas, ou 750 miligramas de 8 a 8 horas. Nesse caso especificamente não vai chegar perto dessa dose máxima, né? A dose máxima aqui são 4 gramas. Acima de 4 gramas a gente tem um risco, principalmente no uso crônico e no uso muito elevado desse paracetamol, de intoxicação hepática. O paracetamol sofre o metabolismo hepático mediado por via de citocromo P450 e sofre o metabolismo hepático sempre através de dois sistemas enzimáticos, e no segundo sistema, no primeiro sistema enzimático e no segundo você tem uma neutralização, na verdade, dessa substância tóxica que o paracetamol gera. Normalmente o fígado consegue fazer isso muito bem. Pacientes que tenham problemas hepáticos, a gente tem uma restrição no uso do paracetamol. Pacientes alcoólatras também podem ter um risco maior de intoxicação hepática, mas a maioria das pessoas não vai ter nenhuma complicação, a não ser que ela faça um uso abusivo desse paracetamol com doses altas, acima de 4 gramas diárias, tá? Mas a utilização aqui tranquila, terapêutica, de 500 mg de 6 em 6 horas, 750 de 8 em 8 horas, ele realmente não vai causar nenhum risco de dano hepático no paciente normal. Crianças não ultrapassam 200 mg por quilo de peso, tá? O risco do dano hepático está muito relacionado ao uso excessivo, prolongado também, mas o uso abusivo desse paracetamol. Existe esse risco, mas a margem de segurança dele é muito grande e a eficácia clínica é muito boa, tá? Vamos lá, outro cara que é bastante interessante, que é intercambiável com o paracetamol. Você pode trocar o paracetamol pelo ibuprofeno. Caso seja necessário, a utilização do ibuprofeno também demonstrou uma eficácia muito boa. Olha, um estudo de revisão, na verdade uma avaliação com 72 estudos, mais de 9.000 pessoas participando, comprovaram que doses de 200 a 400 miligramas de ibuprofeno reduziram em 46% e 54% alívio da dor em pelo menos 50% dos pacientes. Quer dizer que o ibuprofeno tem uma eficácia, uma efetividade semelhante do paracetamol, um resultado clínico muito interessante também, que pode ser empregado e entra como a nossa opção terapêutica aqui também. Nossa primeira opção é o paracetamol na analgesia de dores leves. Segunda opção entra como ibuprofeno também nessa analgesia. Lembrar só que em crianças o uso só pode ser feito acima de 3 meses de idade, tá? O ibuprofeno não pode ser utilizado abaixo de 3 meses devido à deficiência de metabolismo hepático, que essa criança não vai conseguir metabolizar a droga, tá? E aí vamos falar dos outros 2 fármacos que eu coloquei para vocês. Tem mais 3 na verdade, mas esse aqui é um fármaco bastante comum, também muito utilizado, que é o AS, o ácido acetilsalicílico. Ela é uma opção alternativa. Quando você não dá para usar o paracetamol por algum motivo, talvez o paciente seja alérgico, ou ibuprofeno também, por algum outro motivo o paciente é alérgico ou tem alguma reação ao uso do ibuprofeno especificamente e do paracetamol, nossa alternativa poderia ser o ácido acetilsalicílico. Tem uma eficácia analgésica equivalente ao paracetamol e ao próprio ibuprofeno, porém ele causa mais efeitos adversos. E eu vou citar um efeito adverso que é bastante comum no AS: sonolência. Muita gente que toma AS sente esse efeito colateral, tá? Irritação gástrica, isso é clássico. Pacientes que tomam AS com muita frequência, doses elevadas, doses maiores que 1 grama diário, né? Que vai fazer com que ele tenha lesão gástrica. O ácido acetilsalicílico tem uma inibição da COX de forma irreversível, fazendo com que você tenha uma diminuição da produção de próstaglandinas
que são prostaglandinas protetoras do estômago, que são produtoras de muco, né, que estimulam a produção de muco. Nesse caso vai diminuir isso e vai aumentar a chance de você ter lesão gástrica. A sonolência é similar à relatada com o ibuprofeno, então sonolência é uma coisa que acontece com a AS. A irritação gástrica é bastante perigosa, por isso que a gente tem algumas restrições. Entretanto, mesmo em dose única, ocorre irritação gástrica 1 em cada 38 pacientes tratados. Tem que lembrar que pacientes que sofrem frequentemente de processos alérgicos, rinite, asma, são contraindicados a utilização de paracetamol, principalmente em reações alérgicas ou pacientes que têm uma predisposição para essas reações alérgicas, que vai fazer com que você tenha desencadeado o aumento do número da quantidade de leucotrienos. Pacientes asmáticos, por exemplo, não podem utilizar AS, ácido acetilsalicílico, porque você pode desencadear crise de asma. Paciente com rinite pode desencadear crise de rinite vasomotora. Por quê? Porque você desvia a rota metabólica da COX, diminuindo a produção de prostaglandinas e aumentando a produção de leucotrienos. E o leucotrieno tem uma ação bronconstritora, tem uma ação de resposta inflamatória, principalmente em vias respiratórias, então contraindicação também para pacientes que são alérgicos, pacientes que têm crises de asma, que são asmáticos, pacientes que têm rinite, principalmente vão ter esse efeito adverso que pode acontecer e desencadear essas crises nesses indivíduos. A dose ela varia, normalmente a gente trabalha com 600, 650 miligramas, 500 miligramas até de 6 em 6 horas, poderia ser a dose que é utilizada terapeuticamente, limitando aqui a uma utilização diária que não ultrapasse muito a utilização de 2 gramas por dia, muito semelhante ao que está lá no uso do próprio paracetamol também. Mas a recomendação aqui poderia ser a utilização de até 500 mg de 6 em 6 horas. Lembrando que aí aumenta a chance de você ter irritação gástrica pelo uso do AS especificamente, ok? Dipirona. A dipirona é interessantíssima, porque ela é muito empregada no Brasil, a gente utiliza muito dipirona. A maioria dos países não emprega dipirona, porque vários países como Estados Unidos, países europeus não empregam dipirona porque eles têm uma predisposição, principalmente indivíduos de origem europeia, a reações graves, principalmente reações que vão levar a processos alérgicos, mas também a reações idiosincráticas, como a granulocitose, que podem ser fatais para esses pacientes. Então vamos explicar melhor como é que funciona. No Brasil é muito comum porque nós somos muito miscigenados e nós temos uma predisposição baixa para ter reações de granulocitose ou reações de aplasia medular que a dipirona pode causar. Para a gente, a chance disso acontecer é bem pequena, é um evento relativamente raro. Mas em países como Estados Unidos e em países da Europa, ela foi banida, ela foi proibida, porque lá você tem uma predisposição genética maior para que os indivíduos que tomam dipirona desenvolvam a granulocitose, que é uma alteração na produção de células, principalmente granulócitos, células brancas da medula, que pode ser uma reação fatal. Reações alérgicas que também podem acontecer, reações alérgicas graves, né? Isso também pode acontecer aqui no Brasil, não só na Europa, fora do Brasil, mas pode acontecer aqui claramente. A dipirona, principalmente por via injetável, pode desencadear esse processo de reações alérgicas. Mas a granulocitose e a aplasia medular são 2 reações graves que podem levar à morte do indivíduo e são mais comuns em indivíduos de descendência europeia. Então, nos Estados Unidos e na Europa, em vários países ela foi proibida. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho na eficácia terapêutica, tá? Dose oral de 500 mg dada a 173 pacientes resultou num alívio de pelo menos 50% da dor em 4 a 6 horas em 70% desses pacientes, tá? A dipirona tem uma eficácia analgésica muito boa, tá? Semelhante ou equivalente a outros fármacos como ibuprofeno, como o próprio paracetamol. Ela também é eficaz na cefaleia tensional e em crises de enxaqueca. Então, o emprego da dipirona pode ser feito na cefaleia tensional em crise de enxaqueca. O manejo da cólica renal tem eficácia parecida com o do ibuprofeno e do próprio paracetamol. E o uso intravenoso dela foi mais eficiente, demonstrou uma eficácia um pouco maior nessa analgesia. Só preciso lembrar o seguinte: sempre que a gente faz a administração por via injetável, por via parenteral, você tem mais riscos de efeitos adversos, principalmente de processos alérgicos. Como foi mostrado, a dipirona tem uma probabilidade de desencadear esses processos alérgicos no indivíduo. Então ela tem uma eficácia boa, tem uma eficácia semelhante aos outros anti-inflamatórios, outros AINES aí da mesma família. O benefício dela também é grande, serve para cefaleia tensional, serve para enxaqueca, ajuda na cólica renal também, que já é uma dor moderada a grave, né? E o uso intravenoso foi mais eficiente. Mas pensando nos efeitos adversos, a dipirona ela poderia
ser uma nossa quarta escolha aí, ela ficaria mais embaixo, porque as nossas primeiras opções são as drogas que têm mais segurança, que têm menos efeitos adversos. No caso, especificamente, a gente tem como opção terapêutica paracetamol e ibuprofeno. Entraria depois ainda tem o AS, depois entraria de dipirona aí com risco de mais efeitos adversos. O cetoprofeno também é um analgésico muito empregado, tá? Um analgésico, ele tem ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética, então é uma droga muito interessante que faz os três efeitos, né? Reduz a febre, tem efeito analgésico e tem ação anti-inflamatória também. Pode ser empregado no tratamento da dor pré e pós-operatória, como profilático na pré e como analgésico na pós-operatória. E a dose diária recomendada em torno de 300 mg. Então o cetoprofeno ele vai ser empregado na dose de 100 mg a cada 8 horas, né? Então a utilização de 300 mg por dia. Tem opção terapêutica injetável, tem via intravenosa. Então é uma opção terapêutica muito interessante também, com um pouco menos de efeitos adversos comparado ao AS e à própria dipirona, tá? Então as nossas opções terapêuticas de analgesia, paracetamol, nossa primeira escolha, o ibuprofeno também entra com bastante segurança. Eu tenho uma opção terapêutica do cetoprofeno que também me garante uma certa segurança com baixos efeitos colaterais, e eu tenho aí o risco do AS, o benefício dele em termos de analgesia, mas com efeitos colaterais mais graves, principalmente lesão gástrica e daquelas reações alérgicas que a gente pode ter, além dos processos de desencadear crise de asma ou até crise de rinite. E a dipirona, como a gente colocou, as reações alérgicas são as mais perigosas no Brasil, mas ela pode desencadear crise de granulocitose e aplasia medular. Então nossas opções terapêuticas como analgésicos são essas. Vamos lembrar também que nesse caso de analgésicos não opioides, eles apresentam um efeito teto. O que é um efeito teto? Um limite. Não adianta a pessoa ficar insistindo e usando doses em cima de doses, medicamento em cima de medicamento, tomando 3, 4, 5, 6 comprimidos, porque ele não vai aumentar a sua eficácia terapêutica. Então, para não ter toxicidade, as doses máximas não devem exceder 1,5 a 2 vezes a dose inicialmente recomendada. Então o indivíduo está tomando 600 mg de paracetamol, 500 mg de paracetamol, não adianta ele ficar insistindo tomando 3, 4, 5 comprimidos, né, de uma vez, ou associando o uso de mais de 2 comprimidos, por exemplo, de uma vez de paracetamol, porque isso só vai trazer efeitos adversos para esse paciente e não vai trazer um alívio da dor. Então, normalmente a pessoa está com muita dor, ela resolve tomar 2 comprimidos de uma vez, ela quer tomar o terceiro comprimido logo em seguida, isso vai ultrapassar a dose inicialmente recomendada, a dose recomendada de 500 mg. Ele já vai tomar quase 1 grama e meio, isso vai trazer riscos de efeitos adversos maiores. Então, nesse caso especificamente, tem um limite, um efeito teto no uso de analgésico não opioide. Não adianta ficar insistindo na utilização de doses muito elevadas, porque você vai ter efeitos colaterais. Eu conheci, por exemplo, um paciente que utilizava 6 comprimidos de paracetamol por dia para evitar ou para diminuir as crises de enxaqueca que ele apresentava. Claro, esse paciente ele fazia um uso crônico e uma das alterações foi de enzimas hepáticas que foi apresentada por esse paciente, demonstrando que o paracetamol pode causar lesões hepáticas nesse indivíduo, pelo uso abusivo, principalmente porque ele tomava uma dose muito alta de paracetamol praticamente todos os dias, aí, tomando quase 6 comprimidos por dia. Então, limite, efeito teto. Não adianta ficar insistindo em doses elevadas, porque não vai ter esse benefício, ele vai trazer só toxicidade. Então, tomou um comprimido, no máximo, que você vai conseguir de analgesia, o segundo comprimido logo em seguida, mais que isso, ficar insistindo tomando na mesma dose, né, vários comprimidos, não vai trazer esse benefício, tá? Vai trazer efeitos adversos. Tem que respeitar a posologia. Então, se é de 6 em 6 horas, você vai tomar de 6 em 6 horas, um comprimido a cada 6 horas. Se é de 8 em 8 horas, um comprimido a cada 8 horas. Não adianta ficar tomando 2, 3 comprimidos de uma vez, porque você só vai ter mais efeitos adversos, não trazendo benefício da analgesia especificamente. Esse é o vídeo de hoje falando sobre dor, então a nossa série aí falando sobre dor especificamente, a gente dá uma visão geral, falando um pouquinho sobre como os processos imediatos para causar os estímulos de dor a nível central, os estímulos de dor aguda, dor crônica, e agora nesse vídeo a gente está falando sobre analgesia com o uso de analgésicos não opioides. Espero ter ajudado você, espero ter auxiliado, passando algumas informações que possam ser interessantes para você. Agradeço por você estar acompanhando a gente nas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like lá, que isso é muito importante pra gente. E acompanha a gente também no Facebook, no Instagram. E logo mais a gente vai lançar os outros vídeos aí da série. Valeu, até mais.